G20 é o novo filme de ação do Prime Video estrelado pela Viola Davis, fazendo a presidente dos Estados Unidos que durante a cúpula do G20 se vê em uma armadilha de sequestradores que pode colocar em risco a segurança mundial. Hoje irei falar sobre o filme, primeiro sem spoilers para vocês que não assistiram o filme e depois com bastante spoilers para vocês que já assistiram. Não esqueçam, claro, de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme, se ajeitem na cadeira e simbora falar de G20. O filme é dirigido por Patricia Regin, de Os 33 e roteiro de 4 pessoas, o que eu não acho que é uma boa ideia nunca, né? O filme nos apresenta a presidente Danielle Sutton, que é a Viola Davis. Ela está com um plano para combater a fome mundial e ajudar os países que foram muito explorados no passado a se erguer, criando uma moeda nova que favorecerá a todos, ajudando também na criação de bancos nacionais desses países. Acontece que durante essa cúpula do G20, que seria o local onde ela tentaria colocar em pauta ali o seu plano chamado Juntos, um grupo de sequestradores invadem o local e pegam os líderes mundiais como refém. Então vai caber a ela, que é uma ex-militar, liderar os esforços para tentar salvar a todos. Bom, a trama em si é bem simples e parece algo realmente bem genérico, mas eu gosto de como eles utilizam algo que existe na vida real, como essa cúpula do G20, para criar toda essa narrativa, porque isso faz com que pareça cada vez mais realista. Além disso, o filme também vai tentar falar bastante sobre a nossa situação atual, tanto da geopolítica quanto das redes sociais, no qual a desinformação corre solta. Sabemos que é muito mais fácil você criar uma mentira do que provar que isso é uma mentira, porque quando alguém joga aquilo para o mundo e alguém escolhe acreditar naquilo, você pode dar provas e mais provas que aquilo vai continuar sendo a verdade absoluta. E o filme vai trabalhar isso em alguns aspectos, lidando bem também com toda essa tecnologia, seja para o mal, mas também para o bem. O filme ele fala sobre a tecnologia usando os dois aspectos dela, tanto a coisa negativa quanto a coisa positiva dela, porque a gente sabe que todo filme de ação tem bastante coisas tecnológicas, né? Até é interessante para ajudar a contar essa história, né? O vilão do filme é o Rutledge, que é um vilão bem interessante. Eu não vou falar tanto assim para não dar spoilers, mas ele é bem desenvolvido e também bem interpretado, porque ele é interpretado pelo Anthony Starr, e achou ali a sua carreira fazendo vilão, né? Ele fez o Capitão Pátria e agora ele tá fazendo esse personagem aí também, que ele faz um bom vilão. Ele é aquele típico vilão que é ruim, suas ações todas são ruins, mas ele mostra para o protagonista que ele não é o único, ele não é a única pessoa ruim, que até mesmo este protagonista tem o seu lado errado na história. Eu gosto de vilões que fazem isso. E nesse filme não é diretamente a personagem da protagonista, que é a Danielle, mas sim indiretamente, mas sim tudo que essa personagem representa, que é basicamente esse ideal de querer servir os Estados Unidos cegamente, fazendo coisas ali que não são muito boas para o resto da humanidade. Ao passo que nós vemos que na verdade também essa personagem da Viola Davis, a Danielle, ela é uma pessoa que está realmente preocupada com a causa global e não apenas com o seu país. Então o filme ele vai lidar com isso de uma forma a mostrar que essa personagem tem camadas diferentes. Ela é uma pessoa que seguiu os Estados Unidos cegamente, mas agora está focada também na causa global. Ele é um filme que mostra isso, né? Porque essa personagem, ela não é uma coisa só. Ela não vai só seguir os Estados Unidos, ou ela só não vai estar preocupada com a causa global. Ela é uma personagem realmente humana, uma personagem que tem camadas. E claro, mesmo com tudo que eu estou falando deste vilão, as suas atitudes nefastas faz com que nós não conseguimos ficar do lado dele. E o filme ele vai fazer isso para realmente a gente não ficar do lado dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes da trama para não dar mais spoilers, mas depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? A ação do filme ela é bem feita de certa forma, mas eu tenho algumas ressalvas sobre ela, porque o filme ele vem se construindo, ele dá alguns detalhes da trama ali primeiro, para depois entrar mais nessa parte da porradaria em si. E essa porradaria em si ela é feita através de muitos cortes, sabe? O que pode ajudar realmente nessa sensação de confusão, para passar realmente o que essa personagem está sentindo lutando contra essas pessoas. E é esse sentimento de confusão, esse sentimento de adrenalina e tudo mais. Porém, isso também prejudica muito por conta desse mesmo aspecto, por ser cenas com muitos cortes, você meio que não entende muito
bem o que está acontecendo e tudo mais. No caso, eu até entendo essas cenas com vários cortes, essa ação com vários cortes e tudo mais, embora eu prefira essa ação mais direta, dando realmente para entender o que está acontecendo, algo mais num plano sequência, mas isso é mais gosto pessoal realmente do que uma crítica válida, né? Mas como o vídeo é meu, então se torna uma crítica válida. Bom, agora que eu falei já de alguns aspectos mais gerais da trama, né? Agora eu quero abordar alguns aspectos mais centrais da trama, algumas coisas realmente que faz parte da história do filme. Então eu vou entrar agora na zona de spoilers, peço para vocês que não assistiram o filme ainda, vão lá assistir, depois retornem aqui, ou se vocês não ligam para spoilers, continuem aqui. Peço também que deixem um like nesse vídeo se gostaram do conteúdo até agora, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso. E para vocês que vão assistir o filme, comentem aí embaixo se vocês vão assistir por conta dessa review, dessa crítica que eu fiz aqui nesse primeiro momento. E para aqueles que ficam, se ajeitem aí na cadeira novamente, porque eu sei que você já escorregou, e simbora entrar na zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Bom, nessa parte eu quero me ater mais à trama em si, claro, falando sobre alguns aspectos mais amplos também, né, não pode faltar. Mas eu também vou tentar não ser muito repetitivo, né, não tentar abordar tantos pontos que eu falei na parte sem spoilers aqui pra não ficar chato, né. Bom, no caso, então, nós temos essa empresa privada que é contratada pra fazer a segurança dos Estados Unidos e também ali a segurança da cúpula ali e tudo mais. Porém, essa empresa acaba se voltando contra eles, porque no final das contas era tudo um plano arquitetado ali pra realmente fazer com que eles sequestrassem os líderes mundiais e tudo mais. E é muito interessante porque a própria Danielle falou que não queria uma empresa privada fazendo a segurança dela. E isso é muito interessante de se pontuar, né? Porque a empresa privada de segurança, os seguranças estão lá simplesmente pelo dinheiro. E eu não tô falando que isso está errado, é o trabalho deles. Eles estão lá pelo dinheiro porque eles estão cumprindo um serviço, né? Eles estão fazendo o trabalho deles e ganhando dinheiro, mas eles estão lá pelo dinheiro. Enquanto o serviço secreto, essas pessoas que realmente protegem os líderes mundiais, estão lá com um forte senso de proteger o seu país. Então nós vemos ali, por exemplo, quando um membro daquele serviço secreto que está ajudando a Danielle pula numa bala por ela, sabe? Um segurança privado nunca faria isso, até porque ele está lá para proteger pelo dinheiro, né? E não proteger pelo país. Acho que deu para entender. E por mais que isso não seja muito bem aprofundado durante a trama do filme, eu acho que é um detalhe bem pontual, mas que eu achei bem legal de pontuar aqui, que eu acho que eu gostei bastante disso. Bom, após eles conseguirem sequestrar alguns líderes ali, a presidente dos Estados Unidos, né, que é a Danielle, consegue fugir da sala com a ajuda de um membro ali do serviço secreto, e eles levam algumas pessoas junto com eles ali. Tem o primeiro-ministro da Inglaterra, tem a presidente do FMI ali, primeira-dama ali do primeiro-ministro da Coreia do Sul e tudo mais. A partir deste ponto, o filme ele vai se tornar este gato e rato, porque por mais que eles tenham quase todos ali os líderes mundiais, eles precisam mais da presidente dos Estados Unidos, porque o plano deles é bem simples, é criar deepfakes da galera falando que vai dominar o mundo, para que assim a economia desses países vão para o saco. E claro, eles precisam da presidente dos Estados Unidos por conta dela ser uma potência e tudo mais. E é muito interessante ver esse plano, né? Porque o plano do líder ali, do líder desses mercenários, desses caras que estão sequestrando ali, o Anthony Starr, é fazer com que as pessoas tirem o dinheiro delas dos bancos, né? Dos bancos nacionais, privados e tudo mais, e coloquem criptomoeda, na criptomoeda que ele criou. E isso vai fazer com que ele fique rico, sabe? E isso vai entrar no que eu disse na parte sem spoilers, porque por mais que ele confronte a Danielle, ele confronta muito ela sobre isso, dela ter lutado em uma guerra que os Estados Unidos começou, e por conta disso ela também foi eleita por ter lutado nessa guerra, porque a gente sabe, né, os Estados Unidos invade constantemente diversos países soberanos, dizendo que é para democratização, mas é lá para roubar petróleo e tudo mais, a gente já sabe sobre isso. Então ele faz esse discurso que a gente aqui do outro lado da tela entende que é um discurso válido, porém as suas atitudes começam a invalidar esse discurso que ele tinha. E eu digo por quê. No final das contas, ele só se tornaria o que ele jurou destruir. Ele é só mais uma pessoa capitalista naquele sistema, porque ele não estava roubando dos ricos para dar para os pobres, ou ele não estava realmente fazendo algo para prejudicar o governo e não as pessoas. Ele estava prejudicando as pessoas, porque ele, no final das contas, ele roubaria o dinheiro dessas pessoas. Então, se você olhar para o discurso dele e para as ações dele, é algo que não faz tanto
tanto sentido assim. Eu entendo que eles possam ter feito isso como uma forma crítica, né, de criticar essas pessoas que estão tentando mudar o mundo através das suas ações e tudo mais, só que pra mim não parece uma crítica tão válida, até porque tudo que ele fala faz muito sentido. A Viola Davis ali, a Daniela, ela foi eleita por conta que ela salvou uma criança de destroços ali, uma criança de um bombardeio, só que o próprio país dela, ela mesma estava bombardeando aquela criança, sabe? Estava bombardeando a casa daquela criança. Ela só precisou salvar aquela criança porque o país que ela jurou destruir estava destruindo a vida daquela criança, entende? E assim, o filme ele vinha se construindo de uma forma boa, até dando espaço para cada coisa, desenvolvendo tudo, mas ele chega no final e parece que ele se enrola para acabar, e parece que ele começa a enrolar demais para ter uma finalização. Eu fiquei com essa sensação no final do filme, não sei vocês, comentem aí embaixo se vocês ficaram com essa sensação, mas de que o filme ele se estende além da conta, que ele poderia ter acabado um pouco antes, do que faz com que esse final seja um pouco mais chato, porque até a parte ali em que nós temos esse plot twist de vermos que aquela pessoa ali que estava junto com a Daniela, uma das ministras dela, não vou lembrar agora, eu acho que era da economia, não sei, ela estava malcomunada ali com o líder ali, com o Anthony Starr e com toda aquela galera. Até essa parte do plot twist não é tão bem construída assim, sabe? Parece que é algo realmente jogado na trama e depois esquecido. E eu não tô dizendo que o filme ele é maravilhoso e aí chega no final ele despenca, mas ele estava sim construindo um bom filme. Tinha algumas coisas bem interessantes que o filme construiu de forma bem legal também, como as fake news nessa nossa sociedade atual, né? A gente sabe que isso acontece demais, a tecnologia sendo usada para coisas ruins, mas também sendo usada para coisas boas, né? Faz essa crítica à tecnologia, principalmente a IA, né? Que eles fazem um deepfake ali, então é muito interessante ver como eles criticam essa tecnologia super avançada que é a IA, fazendo com que pessoas digam coisas que elas não disseram, sabe? Então isso é realmente um problema. Fala também como os Estados Unidos invadem países ao longo da sua história, isso foi criando bastante ressentimento, não só em pessoas desses países, mas também em outros países. Muitas pessoas são ressentidas com os Estados Unidos por conta disso, né? Pô, sempre que a gente vê uma imagem ali dos Estados Unidos invadindo um país, a gente fica meio pá com os Estados Unidos, né? Não tem jeito. O filme fala também sobre esse debate mundial, uma coisa bem interessante, uma coisa realmente bem pontual e importante, de como nós devemos ajudar esses países que foram explorados por centenas e centenas de anos, tanto pelas potências mundiais da época ali, né, na Europa, depois pelos Estados Unidos. Realmente são países que foram explorados e são explorados até hoje, né, porque pô, a gente vê que a França tem colônia na África até hoje, sabe? Porém, essas coisas são interessantes, são bem abordadas, só que aí ele chega no final e ele se arrasta demais. Ele estava indo bem de certa forma, mas ele começa a enrolar, o que faz com que a sensação seja de um filme chato, mas isso não é verdade. O filme inteiro não é chato. O final ele pode ter um peso muito grande para um filme, mas ele não dita o que é o filme como um todo. Então pra mim, o filme tem um saldo mais positivo do que negativo. Mas eu quero saber o que vocês acharam, então não esqueçam de comentar aí embaixo pra gente trocar essa ideia maneirinha. Também não esquece de deixar o like se gostaram do conteúdo, que ajuda bastante aqui o canal, sem contar que é uma métrica interessante para eu trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo aí dos lançamentos da semana. Toda semana eu tô fazendo vídeos aí sobre os principais lançamentos. Me sigam nas outras redes sociais, porque lá tem conteúdos bem interessantes também, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Comentem dicas, sugestões, vejam os outros vídeos do canal, porque tem coisa muito legal aí para vocês. Outras críticas, tem resumos e críticas também, tem coisas bem legais, aconselho vocês a assistirem, vou deixar um card passando aí para vocês. É isso, agradeço demais pela audiência de vocês, me despeço agora e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!